Você provavelmente já fez isso hoje. Na verdade, existe uma boa chance de ter feito isso poucos minutos antes de clicar neste vídeo. Você abriu uma rede social, começou a deslizar o dedo pela tela, um vídeo, outro vídeo, mais um, logo outro. De repente você estava assistindo alguém brigando, alguém falando alguma besteira gigantesca, alguém fazendo algo absurdo. Você sabia que aquilo não tinha valor, sabia que não aprenderia nada. Provavelmente esqueceria tudo alguns minutos depois, mas mesmo assim você continuou assistindo. E aqui está a parte interessante. Talvez você pense que não fez nada. Afinal, você só assistiu um vídeo, só passou alguns segundos olhando para uma tela. Mas foi exatamente nesse momento que você participou de uma das maiores máquinas de fabricação de celebridades da história. Porque hoje, fama não é construída apenas por talento, não é construída apenas por conhecimento, nem mesmo por competência. Hoje, a fama é construída por atenção. E toda vez que você oferece atenção para alguém, está ajudando essa pessoa a crescer, mesmo quando ela não merece. Agora, quero que você imagine uma situação. Imagina que você passa 10 anos aprendendo uma profissão, 10 anos da sua vida. Enquanto seus amigos saem para festas, você estuda. Enquanto outras pessoas descansam, você pratica. Você erra, fracassa, começa de novo. Passa noites acordado, tentando melhorar. E depois de uma década inteira de dedicação, você finalmente se torna realmente bom naquilo que faz. Agora imagine outra pessoa. Ela pega um celular, liga a câmera, fala alguma coisa ridícula. Cria uma polêmica, provoca uma discussão, e na manhã seguinte milhões de pessoas sabem quem ela é. Parece injusto? Porque é, né? Mas isso acontece todos os dias. E talvez você esteja ajudando isso a acontecer sem perceber. Porque existe uma mentira que as redes sociais contam para nós. A mentira de que estamos apenas consumindo conteúdo. Mas não estamos. Estamos votando. Toda curtida é um voto. Todo compartilhamento é um voto. Todo comentário é um voto. Toda visualização é um voto. E o algoritmo contabiliza cada um deles, silenciosamente, sem fazer julgamentos. Sem perguntar se aquilo é bom ou ruim. Ele apenas observa. Você assistiu? Ótimo. Ele entende que você gostou. Você comentou indignado? Melhor ainda. Ele entende que aquilo gerou engajamento. Você compartilhou para mostrar como aquilo era absurdo? Perfeito. Agora ele acredita que mais pessoas precisam ver exatamente a mesma coisa. Talvez você já tenha percebido uma coisa estranha. Os conteúdos mais importantes raramente são os mais populares. Os vídeos que realmente ensinam alguma coisa costumam exigir atenção, exigem reflexão, exigem paciência. Já os conteúdos vazios funcionam como açúcar. São rápidos, fáceis, imediatos. Produzem uma pequena descarga de prazer e desaparecem segundos depois. Mas deixam você querendo mais, e mais, e mais. Até que uma hora você percebe que passou uma hora inteira olhando para a tela sem conseguir lembrar de nada do que viu. Eu não estou dizendo isso como alguém que está acima desse problema. Eu também já perdi tempo. Eu também já cliquei em vídeos que não me agregavam em nada. Eu também já parei para assistir discussões inúteis só porque eram impossíveis de ignorar. Porque esse sistema foi construído para capturar nossa atenção. Ele conhece nossos impulsos melhor do que nós mesmos. Sabe exatamente o que nos deixa curiosos, o que nos deixa indignados, o que nos faz parar, o que nos faz clicar. Mas existe uma diferença enorme entre capturar sua atenção e merecer sua atenção. E essa diferença está desaparecendo. Pense, em quantas pessoas você conhece pelo nome? Agora pense em quantas delas realmente fizeram algo relevante para merecer sua atenção. Não estou falando de fama, estou falando de contribuição, porque essas coisas não são a mesma coisa. Uma pessoa pode ser extremamente conhecida e não acrescentar absolutamente nada ao mundo. E outra pode transformar milhares de vidas sem jamais aparecer nos holofotes. Mas nós começamos a confundir visibilidade com importância. E essa talvez seja uma das maiores ilusões do nosso tempo. Se uma pessoa aparece na sua tela todos os dias, seu cérebro começa a acreditar que ela é importante, mesmo que não seja. Se milhões de pessoas acompanham alguém, você começa a acreditar que existe algum valor ali, mesmo quando não existe. É um atalho mental. Nós assumimos que aquilo que recebe atenção merece atenção, mas isso nem sempre é verdade. Na verdade, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Durante a maior parte da história humana, fama era consequência. Alguém escrevia uma grande obra, criava algo extraordinário, descobria algo importante, mudava a forma como as pessoas enxergavam o mundo. E então vinha o reconhecimento. A fama era um efeito colateral.
Hoje parece que a ordem foi invertida. A fama virou o objetivo. Muitas pessoas não querem construir algo importante, querem apenas parecer importantes. Não querem criar algo memorável, querem criar uma imagem memorável. Não querem deixar uma contribuição, querem deixar uma impressão. E talvez essa seja a tragédia, porque quando a fama se torna um objetivo, a qualidade deixa de importar. Se o objetivo é apenas chamar a atenção, qualquer coisa serve. Uma mentira serve, uma polêmica serve, uma humilhação pública serve, uma provocação serve. O que importa não é o conteúdo, é o alcance. E aos poucos isso muda a cultura. Talvez sem que você perceba, porque aquilo que uma sociedade recompensa acaba se multiplicando. Se recompensarmos conhecimento, mais pessoas buscam conhecimento. Se recompensarmos criatividade, mais pessoas criam. Se recompensarmos coragem, mais pessoas se tornam corajosas. Mas quando recompensamos superficialidade, produzimos mais superficialidade. Quando recompensamos escândalo, produzimos mais escândalo. Quando recompensamos o vazio, produzimos mais vazio. Agora pense na próxima geração. Pense em uma criança que está crescendo hoje. Ela observa quem recebe atenção, quem recebe dinheiro, quem recebe admiração, quem recebe aplausos. E ela aprende. Porque toda criança aprende observando. Ela aprende o que deve valorizar. Ela aprende o que significa sucesso. Ela aprende quais comportamentos são recompensados. E quando os exemplos mais visíveis parecem ser aqueles que fazem qualquer coisa por atenção, uma mensagem silenciosa é enviada. Uma mensagem perigosa. Uma mensagem que diz: não seja bom, não seja competente, não seja útil. Seja visto. E talvez seja por isso que tanta gente se sente perdida. Porque está perseguindo reconhecimento sem saber por quê. Está correndo atrás de números sem entender o que esses números representam. Seguidores, curtidas, visualizações, compartilhamentos. Tudo isso pode parecer importante, mas existe uma pergunta que raramente fazemos. Importante para quê? Porque atenção não é respeito. Visualizações não são admiração. Fama não é valor. E existem pessoas que passam a vida inteira tentando ser vistas, sem nunca se perguntarem se vale a pena serem lembradas. A verdade é que ninguém se torna famoso sozinho. Toda celebridade depende de uma audiência. Toda influência depende de atenção. Toda fama depende de pessoas comuns entregando minutos da própria vida. Pessoas como eu, pessoas como você. É por isso que eu acho curioso quando alguém reclama de influenciadores que existem hoje. Porque muitas vezes essas pessoas passam horas consumindo o conteúdo deles. É como reclamar da fumaça enquanto continuamos alimentando o fogo. A verdade é desconfortável. As pessoas que dominam sua tela não chegaram lá por acidente. Elas chegaram lá porque milhões de pessoas decidiram prestar atenção nelas. E talvez a pergunta mais importante não seja: por que essas pessoas ficaram famosas? Talvez a pergunta seja: por que eu estou ajudando a torná-las famosas? Porque no fim das contas, sua atenção é muito mais poderosa do que parece. Sua atenção decide quem cresce. Sua atenção decide quem aparece. Sua atenção decide quem influencia outras pessoas. Sua atenção decide quem molda a cultura. Sua atenção decide quem será ouvido amanhã. E aqui existe algo que quase ninguém percebe. Seu tempo é limitado. Você não pode recuperar uma hora desperdiçada. Você não pode recuperar uma tarde inteira consumida por conteúdos vazios. Não pode recuperar anos entregues para distorções que não deixaram nada para trás. Porque tempo é vida e atenção é tempo direcionado. Cada minuto que você entrega para alguém é um pedaço da sua existência que nunca mais volta. Então quero deixar umas perguntas para você. Perguntas simples, mas que talvez valha mais do que qualquer algoritmo. Quem está recebendo sua atenção? Quem está moldando suas ideias? Quem está ocupando seus pensamentos? Quem você está deixando a crescer? Porque no final das contas, aquilo que consumimos acaba consumindo uma parte de nós. Aquilo que admiramos influencia quem nos tornamos, e aquilo que escolhemos tornar famoso revela quem somos, não apenas como indivíduos, mas como sociedade. Talvez não precisemos de menos redes sociais, talvez precisemos de mais consciência, talvez precisemos de novos algoritmos, talvez precisemos fazer escolhas melhores. Talvez a mudança comece no exato momento em que você percebe que sua atenção tem valor e que nem todo mundo merece recebê-la. Da próxima vez que você abrir uma rede social, faça uma pergunta simples. Se milhões de pessoas consumissem exatamente o que eu consumo, todos os dias, o mundo ficaria melhor ou pior? Porque fama
é atenção. E atenção é poder. E neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, alguém está se tornando famoso. A questão é, você escolheu essa pessoa conscientemente ou apenas entregou mais alguns segundos da sua vida para quem aprendeu a prender seus olhos na tela? Eu sou Gabriel Jorge. Até a próxima.